Olá, povo de Deus. Eu aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Peguem sua Bíblia para nós lermos, para vocês me acompanhar o que eu estou lendo aqui, para que vocês possam entender e ver que o que eu estou lendo é o que você tem aí na sua mão, né? Para vocês depois não dizer que eu estou falando por mim mesmo, né? Então, pegue sua Bíblia para conferir junto a isso tudo que eu estou lendo para vocês e explicando para vocês, para que vocês, porque o povo tem mania de dizer: eu sou evangélico, eu sou de tal igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas não sabe praticamente de nada, porque só vê alguns versículos de algum instrutor que lê para vocês. Então, vocês têm que pegar a sua Bíblia, pegar um livro, ler ele todinho, ler, reler, entender ele, o que é que está dizendo, o que é que está dizendo aqui essa leitura, para quem é essa leitura, etc, etc, porque nos dias de hoje tem gente pegando a lei de Moisés, né? A lei que foi dada a Moisés para o povo israelita, os mandamentos que foram dados para os povos israelitas, tudo que Deus deu para Moisés falar para o povo israelita, o povo quer aplicar nos dias de hoje, né? E os dias de hoje não tem nada a ver com esse povo israelita, com esses mandamentos, com essas leis, com essas coisas que tem aqui. Não tem nada a ver para os dias de hoje. Nós hoje estamos debaixo da lei de Cristo, né? Isso quando a gente fala para os evangélicos não querem aceitar essas coisas, não querem estar debaixo da lei de Cristo, né? Tem certas igrejas que ensinam dízimo, né? Que ensina para guardar sábado, guardar comida para não comer camarão, não comer isso, não comer aquilo, e isso tudo é uma grande mentira para os dias de hoje, porque não é mandamento para nós, nem dízimo, nem guardar sábado, nem abster-se de qualquer tipo de alimento. O único alimento nos dias de hoje que a gente deve se abster em termos de alimento é não comer sangue. Essa é a única proibição que está aqui para o povo israelita até os dias de hoje. Deus também Cristo, em sua lei, também proíbe que comamos sangue. Isso vem desde a antiguidade, né? Esse é o mandamento perpétuo, né? Porque tem os 10 mandamentos, que na lei de Cristo se torna mais de 50 mandamentos, né? E etc, e etc. As ordenanças que tem para o povo israelita não é para nós, porque se fosse para nós, esse povo que se diz guardar o sábado, né, quer ser um israelita de todo jeito, eles não fazem a metade da metade do que esse povo israelita faz. Então, se eles querem ser israelita, guardando o sábado, dando dízimo, eles não fazem a metade da metade do que Deus manda fazer esse povo israelita. Então, não adianta você fazer uma coisa sem cumprir outra, porque se para se fazer dízimo, se pagar dízimo, você tem que fazer os sacrifícios de animais, né? E dízimo também aqui para o povo israelita é de 3 em 3 anos, mas os pastores falsificados dos dias de hoje querem dízimo todo dia, toda semana, né? É muito diferente porque é muito rentável para eles seus comparsas, né? Então, ele por isso que institui o dízimo em suas pregações, porque é muito rentável para eles seus comparsas, mas isso não faz parte do evangelho, da salvação, da lei de Cristo, não faz parte. Esse povo está enganando vocês, e esse povo faz parte da legião de Satanás. São igrejas falsas, criadas por homem para enganar o povo da legião de Deus, e essas igrejas fazem parte da legião de Satanás, da legião do mal, porque engana o povo, né?
a legião de Deus não engana o povo, instrui o povo para a verdade, para poder obter a salvação. Então, o povo da legião do mal cria uma igreja, né? Institui igreja e ensina milagre, ensina prosperidade, ensina isso, ensina aquilo, e isso não faz parte da legião de Deus, da legião do bem, né? Não faz parte nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o ensinamento não é milagre, não é cura, não é nada disso. O ensino de hoje é a salvação. Porém, aquele que obedece os mandamentos de Cristo tem cura, tem milagre, etc., e etc., sem que ninguém venha fazer para ele, porque no tempo dos apóstolos cessou milagre e cessou todo outro tipo de milagre que fazia, né? Os milagres que foram feitos naquele tempo foram para mostrar a esse povo que Deus era Deus, que Deus tinha poder, como está mostrando aqui para esse povo israelita e os outros do outro lado que vê que Deus tem poder para tudo, né? Então, essa é a razão. Então, lendo aqui a trajetória do povo israelita que veio lá do Egito e suas descendências, onde Deus sempre está instituindo uma pessoa para tomar desse povo, tomar conta dessa nação israelita, que já estão em suas terras prometidas, que muitos desobedecem, que muitos são afligidos, né? E que Deus sempre estará do lado deles, mesmo eles sendo desobedientes. Deus não está matando mais seu povo, às vezes entrega na mão de seus inimigos quando desobedecem, e na maioria, como eles são escolhidos de Deus, Deus acaba os salvando, né? Os requerendo para si de novo, né? E vamos dar continuidade ao vídeo de número 65, se não me engano. 65, 54. Um momentinho que eu vou dar uma conferida aqui, porque eu esqueci do vídeo que eu estou fazendo. Se é 65 ou é 64. Um minutinho só. É o vídeo de número 65, que eu estou dando continuidade, né? Espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Eu estou lendo a Bíblia, explicando os acontecimentos dentre esse povo israelita e dentre os seus comandantes, que Deus envia para os resgatar, para os livrar do sofrimento, etc., e etc., né? E eu estou relatando os acontecimentos desde o início da criação até esse tempo aqui, relatando o que Deus vem fazendo com esse povo, que Deus vem destruindo, Deus vem criando, né? E vai salvando, e etc., etc. E agora estamos na fase do rei Davi, né? Eu vou ler para vocês, abra sua Bíblia no livro 2 Samuel, capítulo 15, né? Eu vou ler para vocês. Deixe seu joinha aí, né? Ative o canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos ler, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, que está relatando a rebelião de Absalão e a fuga de Davi, né? E a fuga de Davi. Isso é o que eu vou ler para vocês e algumas páginas do livro de 2 Samuel. Então, vamos lá. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Absalão é filho de Davi, né? Filho de Davi. Aminon é filho de Davi. E eles têm uma irmã, né? Ele tem uma irmã muito linda, muito formosa, né? E esse Aminon, desobediente a seu pai, Absalão também, ele não, Davi, eu acho que não soube educar seus filhos, porém,
Absalão sabe dos estatutos, a irmã dele também sabe dos estatutos da lei, todos eles sabem, mas são desobedientes a seus pais. Então, Aminon, filho de Davi, se fez doente, né? Se fez doente e conseguiu estuprar a sua irmã, né? Ele estuprou a sua irmã, enganou o pai, né? Mandou dizer ao pai que estava doente, que o pai fosse lá, que ele estava doente, e ele pediu ao pai dele que mandasse a irmã dele lá para fazer uma comida para ele, mas era tudo invenção do diabo na mente dele, que corrompeu ele, né? Corrompeu Aminon, a armação do diabo, né? E ele se fez de doente, mentindo para o pai, enganando o pai, e enganou também sua irmã, que foi para lá cuidar dele, pensando que ele estava doente. E quando ela chegou lá, que fez umas comidas e tal, foi levou para ele no quarto e ele agarrou ela e estuprou, né? Então, esse filho de Davi, Aminon, fez isso só de maldade, porque assim que conseguiu, não repudiou ela e mandou ela ir embora, mandou ela desaparecer. Eu acho que por causa que quando ele começou, quando ele fez a maldade dele, ele se deu conta que tinha cometido um grave erro, né, na sua vida, né, esse Aminon, e então ficou injuriado logo de primeira assim, mandou sua irmã partir de lá, que não queria nem vê-la. Então ela, para não voltar para casa, ficou na casa de Absalão. Então Absalão acolheu a sua irmã e ficou odiando Aminon, né, Aminon. E na sequência do vídeo atrasado, que o outro vídeo, o vídeo de número 64, vocês vão ver a esse respeito, que Aminon estuprou sua irmã e Absalão está com raiva dele. E Absalão teve a oportunidade e vai matar Aminon, né? Vai matar Aminon e fugiu, né? Fugiu para uma cidade, matou seu irmão, vingou a virgindade da sua irmã, matando seu irmão. Aminon, possuído por demônio, Absalão também, né? Também o diabo entrou na mente dele também, de Absalão. E Absalão fugiu e coisa e tal, passou uns tempos para lá, depois voltou e pediu a Moab que falasse com o rei para o rei acolher ele de volta, fazer as pazes com o pai, né? Então, Absalão, o Moab foi lá, falou com o rei e mandou chamar Absalão e fez as pazes. Absalão, ao sair de lá, já todo pervertido por Satanás, ficou à porta da casa do rei e o povo que vinha, o povo israelita que vinha ter com o rei, Absalão se intrometia e acertava, fazia pacto com eles, né? Com o povo israelita, negociava, né? Negociava com o povo israelita e assim eu vou ler para vocês. Aí o Davi aceitou ele, mas ele pegou, quando falou com o Davi que saiu, ele se perverteu mais ainda e agora se rebelou, né? A rebelião de Absalão e Davi, para não matar seu filho, para não guerrear com seu filho, Davi vai fugir, abandonar a sua casa por causa de seu filho, que também é desobediente, e que Davi também não educou como devia. Essa é que é a verdade. Davi nem educou Absalão e também não educou Aminon. Todos dois se tornou da legião do mal, como nos anteriores, como o filho de Noé também. É por isso que existe a legião do mal e a legião do bem, ambos andando lado a lado, devido a essas coisas. Então, a legião do mal perverteu Aminon para destruir a sua irmã, fazendo esse pecado, e também perverteu a Absalão, levando ele para a legião do mal e fazendo coisa contra aquilo que Deus ordena. E Davi não teve poder sobre nenhum dos dois, nenhuma educação, não soube educar
seus 2 filhos, então eles se perverteram, né? Vamos ler. Isso seria, aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para ir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade tu és? De que cidade és tu? E dizendo ele: me dá uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ele dizia que o rei não ia atender, não tem quem ouça ele da parte do rei, né? Mentindo. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Então, ele dizendo para o cabo, então esse cabo chegou a espalhar para todo Israel que Absalão era quem estava resolvendo todas as demandas de encrenca que o povo israelita tinha, né? Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava, né? E desta maneira fazia Absalão todo ao Israel que vinha ao rei para juiz. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele enganava, né? O povo vinha para conversar com o rei, para resolver suas broncas com o rei Davi, mas o filho de Davi, de coração mau, já possuído por Satanás, entrava e beijava a mão do povo para enganar e resolvia as broncas do povo, e assim o povo israelita foram se afeiçoando a Absalão, o que é um cara muito mau, por sinal, né? E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei, depois, né, de 40 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Ele passou 40 anos lá em Jerusalém fazendo essas palhaçadas, né? O Absalão tomando conta, falando em nome do rei, resolvendo as broncas do rei, durante 40 anos. Então ele foi lá ao rei e o rei sabia disso, né? Mas não quis, era seu filho, ele estava resolvendo, ele achou até bom, porque estava diminuindo os trabalhos dele. Aí aconteceu, pô, a cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, seu pai: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Mentindo, porque ele não fez voto nenhum, né? Porque, morando eu em Jesus, na Síria, fez teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então ele está dizendo que fez um voto, né, lá em Jesus, e que voltaria a servir o pai dele, que era rei. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por toda as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Vejam só a astúcia dele, né? De Absalão. Absalão mandou avisar o povo israelita, né, que quando eu escutasse o som das trombetas, dissesse: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém ia na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Ia inocentemente com ele, porque se soubesse não ia, né? Também Absalão mandou vir Aitofel, o gelonita, do conselho do rei. E Aitofel era conselheiro do rei, né? Que o povo ia para lá resolver as broncas, e Aitofel aconselhava, né? O rei era quem dava ordem, e Aitofel aconselhava o que era que eles deviam fazer, né?
E o conselho de Davi, e assim sua cidade de Giló, estando ele oferecendo o seu sacrifício, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão, porque a conjuração, porque ele se conjurava com Absalão e desconjurava Davi, né? Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão, abandonando o rei e seguindo Absalão, seu filho, que tornou-se da legião do mal, um cara perverso, filho de Davi. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, né, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então, o rei, né, só tinha essa cidade, mas Absalão tinha muita cidade a seu favor, né? Ele conseguiu enganar o povo israelita com a sua astúcia, se dizendo rei, né? Ele tocava a trombeta lá, o povo dizia: viva o rei Absalão, viva o rei Absalão, e se esqueceram que o rei era Davi. E o povo deixaram de ir a Davi porque Absalão conseguiu convencer a todo o povo de Israel que era para ter com ele e não com Davi. E Davi, como Absalão já tinha muita gente a seu favor, e Davi, com seu pouco reinado de sua cidade, ficou temeroso a seu filho. E para não guerrear com seu filho, né? Para não guerrear com seu filho, resolveu abandonar sua casa e fugir, né? Para não morrer por dia que Absalão alcançasse ele e fosse matar ele ao fim da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 concubinas e deixou 10 concubinas, né, para guardar a sua casa, né? Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus. 600 homens que vinham de Gate a pé, caminharam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica com o rei, né? Porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Então, Davi mandou que Itai voltasse e fosse lá para onde está Absalão, seu rei, né? E ontem vieste e te levantaste, eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. E assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as suas crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedrão e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e
subiu a Abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e a Jonathan, filhos de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenhas notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça. E subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel, porque o povo israelita, né, se desconjuraram com Absalão, né? Se desconjuraram do rei Davi e conjuraram com Absalão, e Aitofel, que era o conselheiro do rei, também fez a mesma coisa, abandonou o rei e foi dar conselho a Absalão, filho de Davi, que se tornou na legião do mal, na legião de Satanás, para perverter todo o povo israelita e a si mesmo, né, conforme e até o conselheiro de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-eis pesado. Quer dizer, se ele passar com ele, será pesado para Davi, né? Se ele for com ele, né? Hussai, né? Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, bem tu, para ele dizer a Absalão, né? Eu serei rei teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Então, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdote? Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonathan, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me, mandareis de todas as coisas que ouvi. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém, ele deixou Hebrom e veio. Davi tinha fugido da cidade, né? E ele veio para lá e tomou conta, né? Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. Na trajetória da caminhada, esse Ziba, né,
que era lá de Saul, né? Lá do rei Saul, ele era invocado com Davi, porque ele acha que Davi foi quem fez com que Saul morresse, etc, etc, e ficaram eles, Simei, ficaram injuriados com ele, né? E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albadardo e sobre eles 200 pães com cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor, de teu senhor? E disse Ziba, que ele era servidor de Mefibosete, né? Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então, Absalão, né, vai tomar lá o reinado. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, né? Saindo ia amaldiçoando e atirava pedra contra Davi e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita, à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já deu o seu senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então, esse Simei, né, é injuriado, porque ele pensa que o exército, que o reinado de Saul foi destruído por causa de Davi, né? Mas não foi assim. O reinado de Saul foi destruído por ele mesmo, porque ele foi transgressor daquilo que Deus mandava ele fazer. E como ele já não tá, ficou no reinado até Davi se fortalecendo, Davi ainda era meninote quando derrotou Golias, né, dos filisteus, e Saul vendo aquilo, né, foi ficando com raiva de Davi e querendo matar Davi, porque Davi vencia todas as batalhas, porque Deus não estava mais com Saul, mas sim com Davi, que ia ser rei na frente, né? Então, esse, né, Simei ficou assim, injuriado, pensa que o rei de Saul foi destruído por causa de Davi, mas não foi por causa do próprio rei. E por causa da inveja, de tudo, né? Então, Simei saiu amaldiçoando Davi, né, dizendo que ele era homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruía, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar-lhe
tirarei a cabeça. Esse, né, queria degolar logo ele, né, Abissai. Queria matar esse, esse, esse camarada aí, que eu esqueci o nome dele. Missai. Né? O Senhor, né, amaldiçoando Simei, né? E aí queria degolar logo ele, mas Davi não deixou, né? Não deixou que matasse ele, né? Davi não deixou, deixou ele continuar com essa maldição, né? Porque ele achava que Davi era anjo de sangue, então Abissai queria degolá-lo, né? Mas Davi não deixou, né, que tirasse a cabeça dele. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, porque assim fizer. Né? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse, né, o que Davi está dizendo, deixa ele ir, porque foi o Senhor que mandou. Né? Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei. Né? Simei era o que ia amaldiçoando. E ia ao longo do monte de fronte dele, caminhando e amaldiçoando. E atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei não estava nem aí para ele, né? Esse Simei. E o rei, todo o povo ia com ele, chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Hussai dão a Absalão. Então, Aitofel vai lá e dá uns conselhos a Absalão, porque Absalão tomou já o reinado lá, né? Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel vieram a Jerusalém e Atofel com ele. E Atofel se bandeou, foi apoiar o filho, né? O filho de Davi, que tinha se pervertido. E com isso, Aitofel, que era conselheiro de Davi, também se perverteu, indo para a legião do mal também, ajudando Absalão, que já estava perdido, né? Já tinha ido para a legião do mal, abandonando a legião de Deus. Esse povo são rebeldes, é um filho de Davi desobediente ao próprio pai, porque ele, Aminon, era desobediente, eles receberam a lei, mas não obedeciam. E sucedeu que, chegando Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão disse, Hussai a Absalão, viva o rei, viva o rei! Porém, Absalão disse a Hussai, é esta a tua beneficência para com teu amigo? Ele não chamou nem de pai, né? Que é o de rei, para com teu rei, Absalão. Essa a beneficência que tu tem para com teu rei, ou para com meu pai, mas não. Ele falou com teu amigo. Por que não foste com o teu amigo? Né? Que era Davi, dizendo, né? E disse Hussai a Absalão, não, porém daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Ele chegou para dizer a Hussai, dizer a Absalão que queria seguir ele, mas era só
uma ideia, ele veio só dar uma espiada aí para ver se reverter a situação, né? E demais disto, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Ele dizendo, né? Dizendo para Absalão. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, porque essa passagem aqui, eu li no vídeo anterior, que as mulheres do rei Davi ia perverter-se, né? Ia trair o rei diante de todo Israel. Né? E isso já foi previsto por Deus. Davi disse, o rei, Deus falou para Davi que isso iria acontecer, que suas mulheres ia perverter sobre ele, iam trair ele diante de todo Israel. Então, Absalão, que já era da legião do mal, já estava possuído, e Aitofel também, então Aitofel vai dizer o quê? E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecido para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então, ele mandou, Aitofel deu a ideia a Absalão para ele pegar todas as concubinas do pai dele, né? Na frente de armar uma tenda, vão armar uma tenda lá, e Absalão vai possuir todas as concubinas, né? Porque isso vai ser abominável para o pai dele, né? Para o pai de Absalão, para Davi, né? Fizeste abominável para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então, Aitofel está dizendo isso porque se ele fizer isso, o rei vai ganhar poder, Absalão vai ganhar poder de rei e todo o povo está com ele, né? Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Quer dizer, uma perversão muito grande, porque ele fazendo essas sacanagens com as concubinas do rei, e todo o povo estava vendo ele fazendo aquilo ao vivo, né? Ao vivo. E era conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se a consultara. Tal era tudo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para o rei Absalão. Que Aitofel era conselheiro de Davi. Quando ele aconselhava, o rei fazia aquilo que o conselheiro dizia, né? Porque ele achava que vinha de Deus. Já aqui não, aqui com Absalão, Aitofel se bandeou para a legião do mal, estava ouvindo a voz de Satanás, Absalão também, o filho de Davi, e esse conselheiro que era do rei também ficou do lado da legião de Satanás e estava ouvindo a voz de Satanás. E foi esse o conselho que ele deu a Absalão para possuir as concubinas do rei, as 10 concubinas do rei, na frente de todo o povo, né, que ele tinha deixado lá na casa dele. Então, foi esse o escândalo, né, que Absalão fez, para que o povo, né, pudesse ficar a favor dele. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, já tem mais esse recado. E Absalão, pensando que isso, como ele era conselheiro, era tudo coisa que vinha de Deus, não, tudo vinha de Satanás. E mais levantarei e perseguirei a Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mão, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Então, esse foi o conselho que Aitofel estava pedindo para o rei, para que o rei deixasse Aitofel ir para pegar Davi cansado, né?
sem ânimo para nada, porque estava sem comer, mas sem, né, cansado, ele e seu povo. Então ele chegava lá com o exército, botava todo o povo para correr, porque não estava preparado para a batalha, e pegava Davi sozinho e matava, né? Esse era o projeto de Eitofel pedindo para o filho do rei. E o filho do rei, como já estava na legião de Satanás, consentia, né? E irei sobre ele, pois está cansado, frouxo, e fazer isso, né? Então, e farei tornar a ti o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todo assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão. Mas veja só, né? Atofel querendo matar o pai de Absalão, então ele achou bom, né, essas palavras, que Atofel fosse lá e matasse o pai de Absalão, Davi. E a seus olhos, de todos os anciãos de Israel também acharam bom fazer isso, né? Porque Absalão já estava com poder em suas mãos. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá a respeito disso, né? O que é que ele vai dizer, né? Que ele veio só para dar uma assuntada, se fazendo estar do lado de Absalão. E chegando Hussai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel, né? Faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom, de matar o pai dele, né? Não é bom. Disse mais Hussai: bem conheceis tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Isso foi o que Hussai disse ao filho dele, né, a Absalão. Se não fosse, porque se ele está cansado, ele não ia ficar lá junto com o povo, ia dar errado, se eles fossem, né? Então, até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Ele está dando um alerta, não vá não, porque se for, o rei é valoroso e o povo são valentes. Se for, vai morrer. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão com a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará a corda àquela cidade e arrastará Laemos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Esse é o conselho, né, de Hussai. Então disse Absalão: e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Esse conselho que Hussai está dando é para que Absalão se ferre, né? Porque o conselho de Aitofel seria bom para matar o rei e ele conseguiria.
mas Hussai está aí para defender o rei, né? Está se fingindo ser de Absalão para proteger o rei. Então, disse Hussai a Zadok e a Abiatar, sacerdote. Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Está dizendo para o sacerdote, que é para ele saber onde está o bem e onde está o mal. Agora, pois, enviai apressadamente, ele está falando para os sacerdotes, para Zadok e Abiatar, sacerdote, né? Que vá apressadamente avisar a Davi, dizendo: não passes a esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Então, né, Hussai teve logo a inteligência de avisar os sacerdotes, para os sacerdotes mandar avisar a Davi, o rei, né? E estava, pois, Jonathan e Aemás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu, todavia, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram e tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grão descascado sobre ela. Assim, nada se soube, porque ele ficou escondido, né? Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, aquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonathan? Perguntou ele. E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram Aimaas e a Jonas, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Atofel que se não tinha seguido o seu conselho, né, porque Atofel mandou isso de surpresa para matar Davi, mas por sorte, né, a Rabissai avisou, mandou os sacerdotes avisar, e esses dois moços foi, Aimai e o outro foi lá e avisou, e Davi passou. E Aitofel, vendo que o seu conselho não deu certo, né? Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu. Então, como ele já fazia parte da legião do mal, da legião de Satanás, Satanás também o arrebatou com sua morte, porque aquele que morre enforcado não tem mais salvação. E foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele, os homens de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, e o israelita, o qual possuíra a Abigail, a filha de Naás. A Abigail era mulher, né, estou esquecido o nome dele agora. A filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois,
e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre Absalão. Quer dizer, Davi vai pegar o seu exército e vai contra o exército de seu filho, né? Porque Absalão é contra o seu pai, ele está na legião do mar e quer matar o seu povo, né? Ele é da parte de israelita, Absalão também, mas Absalão, desobediente, se bandeou para a legião do mal, como vem fazendo um bocado desse povo israelita. Absalão, filho de Davi, desobediente, não obedecia o pai. Talvez o pai também não educou ele bem, né? Davi não é educado bem, nem ele, nem Aminon. Por isso eles se perverteram, né? Mas todo ele tem a lei de Deus em suas mentes, os seus estatutos, né? De tudo. Mas eles não querem saber porque esse povo israelita são mesmo rebeldes. Então o rei Davi manda, vai, né? E sucedeu o quê? Chegando Davi a Manaí, sobe, filho de Naás, de Rabá, 2 filhos de Amon e Maqui, filho de Amiel, e Lodebar, e Barzilai, o Gelaadita, de Rogeli. Tomaram camas e bacia e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijo de vaca e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E por isso era isso que Aitofel queria, né, fazer, porque Davi estava cansado com seu povo, né? E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo a um terço sob o mando de Joabe e o outro terço sob o mando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E se ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirva de socorro. Então disse-lhe Davi: o que é bom para parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente, tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Então, Davi ainda teve piedade de seu filho, né? Que se perverteu, está seguindo a legião do mal. Teve pena de Absalão ainda, né? Para não matar ele, né? Brandamente, tratai por amor de mim, por amor do rei Davi, ao jovem Absalão, e todo o povo ouve quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi naquele mesmo dia. Houve ali uma grande derrota de 20.000. Quer dizer, mataram o povo de Davi, matou 20.000 israelitas que estavam com Absalão, né? São povo rebelde.
porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o do bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso de uma árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num muro, e entrando o muro debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o muro que estava debaixo dele passou adiante. Então ele ficou quase praticamente enforcado nessa rama de carvalho, né? O Absalão ficou pendurado lá, como se tivesse enforcado, né? Ele ia morrer de qualquer forma, né? Porque ele estava como se tivesse enforcado. Pegou-se a sua cabeça no cavalo e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o muro que ele estava debaixo passou-se à frente. Então ele ficou pendurado, né? O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra. E forçoso seria o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse passar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Atai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Mas Joabe não quis saber, né? E ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se escondera ao rei, e tu mesmo te oporias, né? Dizendo a Joabe. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui, e tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levavam as armas de Joabe, e feriram, feriram a Absalão e o mataram. Então, mataram. Joabe não quis saber. Davi deu ordem para não fazer isso, mas ele estava invocado com Absalão, porque Absalão estava muito cruel, né? Estava na legião do mal, na legião de Satanás, e estava muito cruel, fazendo tudo errado, tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque o povo ia perseguir Israel, que estava com Absalão, né? Mas Joabe, não queria fazer mal ao povo de Israel, só estava fazendo porque Davi mandou e porque Absalão era quem estava no comando. Então, porque Joabe deteve o povo e tomaram a Absalão e o lançaram num bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedra, e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Com medo, né? Com medo do exército de Davi. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho,
para conservar a minha memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Chora amargamente. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei, né? E disse Joabe: acuse. E disse Joabe: acuse. Vai tu e diz ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu a Amaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu? Para que agora correria tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Amaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu e ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há uma nova em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais a sentinela: vejo a correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra. E disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Quer dizer, ele foi lá, mas não disse o que tinha acontecido. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse e disse: Cuse, anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cuse: seja como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti.
Absalão, meu filho, meu filho. Então o rei entendeu, né, que Absalão tinha sido morto, né, e que ele queria morrer por ele, né? Mas não é desse jeito, porque Absalão era um cara mau. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas, as furtadelas da cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o resto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Amando tu, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que, se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Então, ele falou, né, para o rei, né, pensando que o rei estava desprezando, né, a Joabe, né, por causa da morte de seu filho, né? E levanta-te, pois agora sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio a apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Porém, o povo, porém, todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda, e todo o povo e todas as tribos de Israel andava porfiando entre si, dizendo: ó rei, nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vós calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então, o povo, né, foram lá falar sobre a mão que tinha ungido Absalão, mas que já tinha morrido na peleja, pois
vos calar e não fazeis voltar o rei. Davi volta para Jerusalém. Então, o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo, porque serieis vos os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. E vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Sois vós, pois serieis os últimos em tornar a trazer o rei. E a Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Então, ele constituiu Amasa, né, para ser o novo capitão do arraial. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, né, o benjaminita, que era esse que estava praguejando Davi e seu povo, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá e a encontrar-se com o rei. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão e disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração. Então ele está pedindo perdão ao rei, né, pelo que tinha feito, né? E ele estava praguejando Davi, amaldiçoando, né? Então ele está pedindo que o rei não faça isso, né? Que perdoe, né? Porque teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém, Davi disse, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me seja adversário? Morreria alguém hoje em Israel, pois, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei, não morrerás, e o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que,
Vindo ele a Jerusalém, encontrou-se com o rei. Disse-lhe ao rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardai um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze-me, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei. E disse-lhe o rei: porque me ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzalai encontra-se com Davi. Também Barzalai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzalai muito velho, da idade de 80 anos, e disse, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzalai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzalai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? E para que suba com o rei a Jerusalém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E disse o rei: Quimá passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa, da além do Jordão, e todos os homens de Davi com ele? Então respondeu todos os homens de Judá
aos homens de Israel. Porquanto o rei é nosso parente, e porque vos irais, por isso, porventura, comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Né? Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Espero que vocês estejam gostado dessa leitura, desse vídeo, que todos estejam em paz, com muito amor, muita perseverança, com as bênçãos de Deus, e que vocês permaneçam na legião de Deus, né? Fazendo o bem, ajudando o seu próximo e amando o seu inimigo, ajudando o seu inimigo, porque o maior sacrifício para os cristãos no dia de hoje é amor, é o amor. O amor é que nos faz ter a perseverança em Deus para a vida eterna e a obediência a seus mandamentos de Cristo, porque senão, se vocês não obedecer aos mandamentos de Cristo, com o primeiro mandamento, que é o amor, nada será possível, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e eu voltarei com o vídeo de número 66, se não me engano. Né? O vídeo de número 66 ou é 65. Um abraço a todos. E voltarei com o vídeo 65, 66, não lembro, que vai falar em 2 Samuel, capítulo 20, a sedição de Seba e a sua morte. Né? No capítulo 20 de 2 Samuel, a sedição de Seba e sua morte. Muito obrigado a todos pela atenção.